Beleza, Renato, tá gravando. Tá bom, obrigado. Manda Bom, bala aí. gente, eu vou procurar dar uma resumida aí, tá? Nos slides, porque senão a gente não consegue chegar no fim do conteúdo que vocês precisam, tá? Vamos lá. Bom, se então eu tiver... Opa. Se então eu pensar num corpo solto no ar, né? Qual a única força que está atuando nele é a força da gravidade, que é o peso, beleza? Então ela é a força resultante. Então se eu usar a segunda lei de Newton, ó, no lugar da força da gravidade, eu vou ter o peso. Desculpa, no lugar da força resultante, eu vou ter o peso que é a força da gravidade, tá certo? Então, nesse caso, gente, todos os corpos caem com a mesma aceleração. Já é um negócio que é sabido já, que se não houver atrito, todos os corpos caem com a mesma aceleração. Independente da massa, né? Basta você pegar, por exemplo, um papel, amassar bem ele, que aí você elimina o atrito, né? Ou diminui bastante, solta ele junto com uma pedra, os dois vão cair praticamente juntos. Qual que é essa aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que vocês já sabem, já ouviram falar sobre isso, né? Então, a gente dá uma letra especial para aceleração, que é a aceleração da gravidade, que vale aproximadamente 10 metros por segundo, né? O valor mais exato é 9,8 por aí. Bom, enfim, então agora se eu pegar essa equação, inverter ela, eu vou ter essa equação aqui, ó. Veja que ela é muito parecida com a equação da segunda lei de Newton, ó, onde a aceleração é a da gravidade e onde a força resultante é o peso. Beleza? Bom, então olha só, se eu tiver uma massa, como exemplo, uma massa de 1 kg, ela vai ter um peso de 10 newtons. Por quê? Porque eu multiplico por 10. Ó, 1 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado vai dar 10 newtons. Tá bom? Então olha aqui, ó. A massa é a quantidade de matéria, o peso é a força da gravidade e o G é a aceleração, tá? Aceleração da gravidade, dado por essa forma. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Qual a força da gravidade sobre um objeto de 5 kg? Só multiplicar por 10, gente. Então, o peso é a força da gravidade, mg, né? Então, isso daqui vai dar 5 vezes 10, que dá 50 newtons. Beleza. Agora, e se eu tenho peso e eu quero saber a massa? Só dividir por 10, tá? Então, o peso é mg, então a massa vai ser o peso sobre g, né? Então, o peso é 155 newtons, eu estou dividindo por 10, não preciso pôr o newton aqui, tá? Põe só no final. 155 por 10 dá 15,5 quilogramas, que agora eu estou querendo saber a massa. Beleza? Bom, é isso daí. Vamos ver um pouquinho agora de força de atrito. Nós estamos falando de segunda lei. O que isso tem a ver com a segunda lei de Newton, né? Bom, a força de atrito ela sempre vai se opor à força que você está fazendo para causar um movimento. Então aí nós vamos ter uma força resultante. E essa força resultante está relacionada com a segunda lei de Newton. Então é importante a gente entender o que é força de atrito. A força de atrito, gente, ela vem da rugosidade entre as superfícies que estão em contato. Então, aparentemente, a superfície aqui da capa do celular é lisinha, a mesa também parece ser lisinha, mas se você botar um microscópio aí, você vai ver que tem rugosidades. Microscopicamente falando, essa rugosidade se entrelaça e tende a impedir o movimento. É daí que aparece a força de atrito. Então, em geral, se o piso for liso, o atrito é menor. Se o piso for mais áspero, o atrito é maior. Isso é uma tendência geral, existem alguns limites aí, né? Mas de uma maneira geral é isso daí. Bom, a força de atrito ela sempre se opõe ao movimento. E uma coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte, que a força de atrito máxima ela é sempre maior do que a força de atrito dinâmico, que está em movimento. Vou explicar. Quando você tenta empurrar um guarda-roupa pesado na tua casa, você começa a fazer muita força, muita força, muita força. Quando ele sai do lugar, parece que fica mais fácil empurrar. Todos já perceberam isso, né? Todo mundo já empurrou um sofá, alguma coisa assim. Por que acontece isso? Porque a força de atrito máxima para tirar do lugar, ela é maior do que a força de atrito quando está em movimento. Então, a força de atrito máxima de atrito estático, né? Atrito estático, a máxima, ela é maior do que a força de atrito dinâmico. Vamos ver por esse exemplo aqui, ó.
Eu começo a puxar esse guarda-roupa aqui, ó. Eu faço uma força aqui, ele faz a mesma força. O chão faz a mesma força no sentido contrário, por causa do atrito. Eu aumento, ele aumenta. Eu vou aumentando, ele vai aumentando. Então, nesse momento, eu tenho que a força resultante, ela é zero. A força que eu faço é igual à força de atrito. Força resultante zero, o guarda-roupa continua parado. Mas a partir do momento que eu excedo um limite, a força de atrito ela não consegue aumentar indefinidamente. Então chega um limite em que a força de atrito não consegue aumentar mais. Quando eu ultrapasso, aí então o velocímetro do guarda-roupa começa a aumentar e ele começa a acelerar, beleza? Então olha lá, ó. Se eu olhar para esse gráfico aqui, ó, vamos supor que eu faço uma força de 10, ele está dizendo o seguinte, esse gráfico, ó, aqui é a força que eu faço, aqui é a força de atrito. A força que eu faço puxando o bloco está aqui, a força de atrito que o chão faz no bloco está aqui. Vamos colocar isso num gráfico, um gráfico de força de atrito em função da força que eu faço para puxar ele. Então, ele está dizendo o seguinte, esse gráfico, ó, se eu puxar com 10 newtons, vai até o gráfico, agora vai para o lado esquerdo, para o outro eixo. Aqui também tem 10 newtons. Forças iguais, resultante zero, guarda-roupa parado. Se eu puxar com 40 newtons, ele também vai ter 40 newtons. Forças iguais, guarda-roupa parado. Se eu chegar a 50 newtons, por exemplo, ele ainda vai estar parado. Só que esse daqui é o máximo valor da força de atrito estático. O atrito estático é aquele que está parado, tá? Esse é o máximo valor que ele chega. Se eu fizer, por exemplo, 60 newtons de força, puxando aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai romper aquele atrito máximo, vai entrar em movimento e o atrito diminui, como eu já falei para vocês. Aí o atrito vai passar a ser, por exemplo, a 40, vamos supor que é 40 aqui, ó, 40 newtons. Então agora, como a minha força é maior do que a força de atrito, que agora é o dinâmico, atrito dinâmico, então ele começa a acelerar. E esse atrito dinâmico aqui, ele não depende mais da velocidade. Pode ser velocidade alta, velocidade baixa. Enquanto eu estiver em movimento, esse atrito dinâmico ele é aproximadamente constante. Tá bom? Muito bem. Então, olha lá. A formulinha para a gente calcular o atrito é essa daqui. Ó. Por quê? Porque quanto maior a força normal, esse N aqui é a força normal. Tá? Força normal, gente, lembra? Olha aqui o bloco. Ó. Força normal é essa. Ó. Quanto mais eu pressiono o meu celular na mesa, mais a força normal aumenta. Então o atrito vai ficar cada vez maior. Isso é meio intuitivo, né? Se você pressionar alguma coisa e tentar arrastar, ele não vai sair do lugar, porque você está aumentando mais essa força de contato aqui, ó. Então aumenta mais a força de atrito. Então veja que a força de atrito ela é proporcional à força normal. Se a força normal crescer, a força de atrito também cresce. Se a força normal diminuir, a força de atrito diminui, tá? E esse coeficiente aqui, ó, ele é chamado coeficiente de atrito. Ele só depende, gente, ele não aumenta, tá? Para dois pares, né? Para o celular e a mesa. Se eu não mudar a superfície, o atrito vai ser sempre igual. Eu posso pressionar mais o celular, pressionar menos. A força aumenta de atrito? Aumenta, mas a normal também aumenta proporcionalmente. Esse carinha aqui é constante. Esse carinha aqui só depende do par de material. Então, ele depende do material e também, obviamente, do polimento que esse material se encontra, tá? Então, olha lá. Se ele estiver parado, a gente diz que o coeficiente é o coeficiente de atrito estático. Então, a formulinha vai ficar assim, ó. Aqui vai ser a força de atrito máxima estática e o coeficiente de atrito passa a se chamar coeficiente de atrito estático. Se ele estiver em movimento, aí então a força de atrito passa a se chamar coeficiente de atrito dinâmico, ó o Dzinho aqui, ou cinético, aí vai ter o Czinho, tá? Pode ser qualquer um dos dois, dinâmico ou cinético. E o coeficiente de atrito passa a se chamar μd, de dinâmico. Muito bem, então eu tenho duas fórmulas possíveis. Uma para quando o objeto sendo puxado ainda continua parado, e outra para quando ele está sendo puxado, ou mesmo que não esteja sendo puxado, mas em movimento, ele tem a força de atrito também.
É importante lembrar, como eu falei, que a força de atrito, quando está se movendo, ela é menor do que quando está parada, certo? Portanto, cancelando a normal aqui, ó, eu concluo que o coeficiente de atrito dinâmico, ele é menor do que o coeficiente de atrito estático. Vamos ver alguns exemplos? Olha aqui, ó. Pneu e asfalto seco. Olha aqui o atrito estático. Imagina que o carro está parado e você tenta arrastar o carro com os breques, né, puxados ali e tal. Então, enquanto ele está parado, o atrito ele é maior, o coeficiente é 0,5. E se ele estiver derrapando, né, cantando o pneu, aí o coeficiente diminui, 0,3. Bom, vamos ver um outro aqui, ó. Ao invés de pneu, vamos pensar aqui, ó, madeira com madeira. Lógico que isso depende da madeira, né? Isso daqui é uma tabela bem assim, só para exemplificar, né? Mas, em geral, aí para uma madeira aí mais comum, você vai ter um coeficiente de atrito estático de 0,54, depende do polimento, óbvio, né? E isso daí se eu puxar a madeira, mas ela ainda estiver parada. Agora, se ela entrar em movimento, o atrito diminui, o coeficiente de atrito é 0,34, diminuiu. Beleza? E assim por diante, ó, aço com gelo, aço com aço, aliás, aqui, ó, parado 0,15, em movimento 0,12, sempre o dinâmico é menor do que o estático. Bom, vamos fazer um exercício rapidinho aqui, ó. Ele está falando aqui dos pneus carecas, tal, e ele está dizendo o seguinte, que quando o pneu está muito careca, ele derrapa, né? E se o pneu derrapar, se o carro derrapar, você entra no atrito dinâmico. Aquele que canta pneu é o atrito dinâmico. Beleza? Quando você breca a roda, mas ele está brecando, está tendo atrito, mas não está cantando pneu, é um atrito maior. Então, sempre que canta pneu, não é legal você manter, né? Por isso que o freio ABS, ele vai fazendo soquinho, né? Porque ele vai breca, travou a roda, ele solta. Breca e solta, breca e solta. Ele tem um sistema que faz isso, né? Por isso que fica tremendo a hora que breca. Então, ele usa só o atrito estático. Bom, aí ele está dizendo o seguinte, ó. O coeficiente de atrito estático é 0,8 e o coeficiente de atrito cinético aqui, ó, o dinâmico é 0,6. E ele quer saber, a massa do carro aqui, ó, é 1.200 kg, e ele quer saber o módulo da força de atrito estático máxima e o módulo da força de atrito cinético. Facinho, ó, moleza. Então, só fazer aqui, ó, a força de atrito estático máxima, ela vai ser o μe vezes a normal, só que lembra que a normal, gente, ela é igual ao peso, certo? Então, se a massa vale 1.200 kg, o peso vai ser 1.200 vezes 10, que é 12.000 newtons. Então, a normal também vale 12.000 newtons. Não confunda a massa com peso, tá? Não é 1.200, não. 1.200 é a massa. Para calcular o peso, lembra que o peso é massa vezes G. Muito bem, então eu já achei a normal, pronto, agora é só calcular. Então, a força de atrito cinético vai ser 1μc vezes a normal. Esse cara aqui é 0,8 vezes 12.000. Esse cara aqui é 0,6 vezes os mesmos 12.000. Tá? E isso daqui, então, vai dar, deixa eu ver aqui, ó, 12.000 vezes 8, isso daqui você daria, se fosse 1, daria 12. Você vai diminuir um pouco, dá 8 com mais 16, dá 9.600. Está aqui, ó, alternativa D. Tá bom? Então, esse cara aqui vai dar 9.600 newtons. E esse cara aqui vai dar 7.200 newtons. Beleza? Só um exemplozinho simples aí de como calcular. E acabamos a segunda lei de Newton, gente. Tá? Vamos agora para a terceira e última lei de Newton. Ok. Gente, vocês já devem ter ouvido falar da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Tá? Toda ação tem uma reação de igual intensidade e oposta no sentido.
Então, olha só, como é que a gente se locomove? Como é que o nadador consegue se mover na água aqui? Ele empurra a água para trás, a água empurra a mão dele para frente. E com isso, todo o corpo dele vai para frente. O martelo bate em um prego, o prego, no momento da batida, o prego está automaticamente batendo no martelo. É por isso que o martelo, quando bate no prego, para. Certo? A hélice do helicóptero empurra o ar para baixo, o ar empurra a hélice do helicóptero para cima. É por isso que ele paira no ar. Beleza? Olha aqui, essa do foguete é bem interessante. O foguete, ele empurra o gás da combustão ali, né? Da queima do combustível. Ele empurra esse gás para trás, porque veja que o foguete, ele pode estar fora da atmosfera. Aí você não está mais falando de ar, é diferente do helicóptero. Então o foguete empurra o gás, depois que ocorre essa explosão, esse gás é automaticamente empurrado para trás, e o gás automaticamente está empurrando o foguete para frente. Beleza? Como se eu pegar uma bola de basquete aqui, uma bola de boliche bem pesada e empurrar essa bola. Quando eu faço isso, eu vou um pouco para trás, porque a bola está automaticamente me empurrando para trás. Ok? Bom, o importante de lembrar que essa terceira lei de Newton são forças que atuam em corpos diferentes. O foguete empurra o gás empurra o foguete. Ação e reação nunca está no mesmo corpo. Ok? Não esquece isso. Eles atuam em corpos diferentes. Bom, então, o enunciado não tem equação matemática, é simplesmente isso. Ó. Sempre que um corpo exerce uma força sobre um segundo corpo, o segundo corpo, exerce sobre o primeiro uma força de igual intensidade e sentido oposto. Ok? Facinho, né? Ó, uma outra maneira de você enunciar a terceira lei de Newton é essa. Para cada ação, sempre há uma reação igual e oposta. Então, mais um exemplo aqui que é interessante. Ó. O pneu força o chão para trás, né? Então, ele tenta empurrar o chão para trás, o chão empurra ele para frente. E é assim que ele se move. Beleza. Vamos lá. Ó. Pense um pouquinho. Eu não vou dar tempo para vocês votarem, mas só pense. É importante você ter uma resposta aí na cabeça. O jogador de futebol chuta uma bola com 1.500 newtons de força. A bola exerce uma força de reação contra o pé do jogador? Então, imagina você pegar uma bola aqui e meter o pé nela. Pá! Com 1.500 newtons de força. A bola vai embora. A bola exerce uma força de reação contra o pé do jogador menor do que 1.500, igual a 1.500, maior do que 1.500. E nenhuma das anteriores não faz sentido, né? Porque é uma dessas três aí, né? Bom, gente, a tendência é todo mundo dizer que é menor. Por quê? Porque as pessoas acham que porque a bola foi para lá, né? Então a força que a bola fez no pé foi menor. Não, 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 não. Esse é o maior engano quando se trata da terceira lei de Newton. É o que os estudantes mais erram. As forças são iguais. É difícil provar, né? É difícil provar. Mas isso é verdade, tá? A bola só foi para frente e o teu pé não foi para trás porque o teu pé estava com movimento. Então você transferiu o movimento para a bola também. Agora imagina você chutando uma bola de boliche. O teu pé pode ir para trás. A bola do boliche vai um pouco para frente, mas teu pé volta também. Né? Então isso depende da massa, mas as forças são iguais sempre. Então, igual a 1.500. Bom, a intensidade da força com que o pé acelera a bola é a mesma intensidade com que a bola desacelera o pé. Beleza? Bom, olha aí no caso de um canhão, por exemplo, né? Então, o canhão empurra a bola empurra o canhão. Por isso que o canhão dá aquele tranco para trás, porque ele é empurrado pela bola no momento da explosão. Mas as forças, olha aqui, ó, as forças são iguais. Tá? O que muda é a massa. A massa do canhão é grande e a massa da bola é pequena. Por isso que o canhão recua pouco e a bola desaparece, né? De tão pequena que ela é. Bom, gente, eu vou... Acho que para a terceira lei de Newton, eu acho que nós já resolvemos exercícios. Daqui eu vou pular, depois vocês vão ter bastante exercício para resolver, eu vou pular, senão não vai dar tempo, tá? Resumo das três leis de Newton. Um objeto tende a permanecer parado tende a permanecer em repouso
ou com velocidade constante em linha reta. É a tendência, tá? Isso é a lei da inércia, né? Agora, isso, se ele vai permanecer parado ou não, depende da força resultante. E aí vem a segunda lei. Quando a força resultante sobre o objeto for diferente de zero, ele não vai nem permanecer parado e nem vai permanecer com velocidade constante. Ele vai acelerar. E a aceleração vai ser dada por essa equação. E a última e terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação que nós acabamos de falar. Ok? Esse daqui também eu vou deixar, tá? E nós acabamos aí o capítulo de segunda lei de Newton. Vamos para mais um. Agora, nós vamos para a quantidade de movimento. Eu já vou até fechando esse daqui para a gente não se perder. Para eu não me perder, né? Porque aqui movimento retilíneo já foi, inércia já foi, segunda lei. Nós já fomos, não acho que vai dar tempo de ver tudo, sim. Se a gente continuar nesse ritmo, vai dar tempo. Vai dar bala, Renato. Vai dar tempo, sim. Tá indo bem. Beleza. Quantidade de movimento. Gente, é muito legal isso daí. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão se lembrar, um exemplo bem recente, tá? Vamos ver o que é essa tal de quantidade de movimento aí, ó. Sempre que ocorre, eu preciso mostrar a imagem aqui primeiro, senão perde um pouco de contexto. Ó, vocês devem se lembrar dessa imagem aqui, ó. Foi gravada de um prédio, né, de um hotel, e um navio cargueiro da Alemanha, ele não conseguiu parar lá no Porto de Santos e foi arrebentando tudo, arrebentou estaleira, arrebentou tudo que estava pela frente, ele foi quebrando, levando tudo, barco menor, mas ele estava super devagar, ele estava quanto que era? Não lembro. Não me lembro se era uns 15 metros 15 km por hora, uma velocidade bem baixa. Como pode uma velocidade tão baixa assim e nada conseguir parar um trem desse? Ou um navio desse, melhor dizendo, né? Isso, gente, é porque, na verdade, essa questão de colisão, uma das leis que rege, né, a colisão aí, o que acontece na colisão é a quantidade de movimento. E a quantidade de movimento não depende só da velocidade, ela depende da massa também. Então a velocidade pode ser baixa, mas se a massa for muito grande, tá? Então eu tenho uma massa muito grande vezes uma velocidade muito pequena. Isso daqui ainda pode dar uma quantidade de movimento razoavelmente grande que pode arrebentar tudo que tiver, levar tudo que tiver pela frente aí. Então, quantidade de movimento, gente, ela é definida como sendo a massa vezes a velocidade. E ela é muito importante quando se trata de colisões, para saber o que vai acontecer com o corpo que está na frente colidindo, qual a velocidade que ele vai adquirir, né, o movimento que ele vai ter depois da colisão. Tá? Muito bem. Então, essa grandeza física aqui, ó, massa é quilogramas, velocidade é metros por segundo, e fica desse jeito mesmo. Ninguém deu nome para isso, tá? Então vai ficar quilograma metro por segundo. Ela é uma grandeza vetorial, porque a velocidade é um vetor, tem módulo, direção e sentido, né? Pode ser para cá, para cá, para cá. A grandeza, a quantidade de movimento também. Ela segue a mesmo modelo. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Imagina que você tem aqui, ó, um carro de 1.000 quilogramas a 216 km por hora, que dá 60 metros por segundo. Aquele Porsche lá que vocês falaram aí, tá bom? Beleza. E você também tem um navio de 50 toneladas a 18 km por hora, apenas 5 metros por segundo. Qual deles seria mais difícil de ser parado? Para responder essa pergunta é necessário calcular a quantidade de movimento. Então, faça isso comparando os resultados no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Vamos lá. Então, a quantidade de movimento do carro vai ser a massa do carro, que é 1.000, vezes a velocidade do carro, que é 60. Então, isso daqui dá 60 mil quilogramas metro por segundo. Se você não lembra a unidade de medida, pensa que isso daqui não é massa, isso daqui não é velocidade, então massa é quilograma, velocidade é metro por segundo. Aí você lembra, aí você vai conseguir lembrar. E a quantidade de movimento do navio?
vai ser 50.000 quilogramas, né? 50 toneladas, vezes 5. Então, 5 vezes 5 dá 25, aí a gente põe os zerinhos aqui, ó, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 250.000 quilogramas metro por segundo, vezes metro por segundo. Então, veja que, ó, esse cara aqui, ó, ele tem quase 5 vezes mais quantidade de movimento, o navio tem quase 5 vezes mais quantidade de movimento do que o carro. Por isso que, embora a velocidade dele seja baixa, ele é tão difícil de parar. Na verdade, esse cargueiro aí da reportagem é muito recente isso daí, tá? Coisa de alguns meses atrás aí. Esse cargueiro aí tinha até mais do que 50 toneladas, tá? 50 toneladas foi o exemplo que eu dei aqui. Beleza? Muito bem. Existe uma coisa que está relacionada com a quantidade de movimento. A quantidade de movimento tem a ver com a velocidade. O quanto ele ganha de velocidade, ele vai ganhar, vai ser proporcional ao ganho de quantidade de movimento. Isso vai depender da força que é feita sobre o objeto. Então aí a gente vai entrar no assunto de impulso. E aí nós vamos relacionar os dois, impulso com quantidade de movimento, tá? Se você está empurrando um carro, o impulso das forças que você está fazendo no carro depende da força que você faz, é intuitivo, certo? Mas também depende do tempo que você empurra. Se você só der um empurrãozinho, o carro ganha uma certa velocidade e depois ele vai diminuindo por causa do atrito. Agora, se você empurrar durante a mesma força, durante um tempo grande, ele vai aumentando cada vez mais a velocidade, portanto, vai ganhando cada vez mais quantidade de movimento. Tá certo? Então, o impulso ele depende de duas coisas, da força e do tempo que você demora empurrando. Força é Newton, tempo é segundo. Bom, de novo, o impulso é grandeza vetorial, porque a força também tem módulo, direção e sentido, né? Mas o mais importante aqui é relacionar os dois. Antes disso, né? Ó, então aqui é um exemplo de como você aumenta o impulso. Ó. Por que o jogador de... Oh, meu Deus! Alguém me ajuda aí. Jogador de... Jogador de cinema. Golfe. Golfe. Obrigado. Fugiu, deu branco. O jogador de golfe, por que ele estende tanto tempo a tacada? Para aumentar o tempo de interação entre o taco e a bola. Aumentando o tempo de interação, ele está aumentando a... Se ele aumenta o tempo de interação, ele está aumentando o impulso também. Beleza? E para parar também você faz impulso, tá? Olha um outro exemplo aqui, ó. O bungee jump. Bungee jump, quando a corda estica, o tempo de interação entre o elástico e o teu pé demora um tempo, aí você vai esticando ele. Então, um tempo grande de interação também aumenta o impulso de parada, que é o impulso para diminuir a quantidade de movimento ou a velocidade, tá bom? Então, agora sim, podemos relacionar os dois. É possível demonstrar, dá para demonstrar isso daí, que o impulso que você faz é igual à variação da quantidade de movimento. Em outras palavras, ó, impulso, a gente sabe que é a força vezes o tempo, e a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Ó, final menos inicial é a variação, é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá certo? Gente, só tem uma coisinha, isso daqui, ó, essa relação entre impulso e quantidade de movimento só é verdade se e somente se for o impulso da força resultante. É fácil de perceber isso. Pensa que você está empurrando o carro, mas tem a força de atrito igualzinha à força que você está fazendo. Você já está em movimento, né? Então, aí você está empurrando com velocidade constante. Ó, se você está empurrando com velocidade constante, significa que a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, o impulso é zero resultante. E se o impulso resultante é zero, a quantidade de movimento não muda, ou seja, a velocidade não muda. Entenderam? Então, isso daqui só é verdade que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento
se for um impulso da força resultante, como está aqui. Beleza? E dá para provar também que essas unidades de medida, elas são iguaizinhas. Dá para provar isso aqui, tá? Então, tanto faz se usar uma como a outra. Bom, tá, isso daqui a gente precisa fazer para entender lá a relação. Quando um carro em movimento rápido atinge um monte de areia, então imagina um carro entrando no monte de areia. Ele vai parar. Uma outra situação, um carro batendo contra um muro de concreto. Ele vai parar também, ok? Essas duas situações, imaginaram? Muito bem. Ambos experimentam a mesma mudança na quantidade de movimento? Ele tinha uma quantidade de movimento antes e a quantidade de movimento depois que bateu, seja no muro ou seja no monte de areia. Tá? Ambos terão a mesma quantidade de movimento, variação de quantidade de movimento ou mudança. Ambos experimentarão o mesmo impulso. Ambos experimentarão a mesma força na hora da batida. Então vejam que na verdade, ó, sim para os três, sim para 1 e 2, não para os três, não para 1 e 2. Resposta correta. Depois dos nossos comerciais, né? Então, veja aqui, ó, vamos ilustrar um pouco melhor. Então, olha só, o carro aqui batendo contra, aqui está um caminhão, né, batendo contra um monte de feno aqui, ó, tá? E aqui o mesmo caminhão com a mesma velocidade batendo contra o muro. Olha só que o tempo de parada aqui é grande e aqui o tempo de parada é curto. Em compensação, aqui a força é pequena, porque demorou para parar, então a força necessária não foi tão grande. Aqui não, aqui o tempo foi muito pequeno, então a força foi muito grande. Mas essas duas coisas aqui são iguais, ó, porque uma força pequena vezes um tempo grande é a mesma coisa que uma força grande vezes um tempo pequeno. Ou seja, o impulso é o mesmo. Se o impulso é o mesmo, como o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento, então a mudança na quantidade de movimento também foi a mesma. Agora, as forças não, as forças foram diferentes. Portanto, essa é a resposta correta. Sim para 1 e 2. Ambos experimentam a mesma mudança na quantidade de movimento, ambos experimentam o mesmo impulso, porque isso é igual a isso. Tá? Olha, uma outra maneira de você enxergar a coisa. Ele não estava com velocidade de 100 km por hora, depois que ele bateu no monte de areia, a velocidade é 0. Ele não estava com 100 antes de bater no muro, depois que bateu no muro, a velocidade é 0. Então a mudança de velocidade foi a mesma, portanto a mudança de quantidade de movimento também foi a mesma. E como o impulso da força resultante é igual a essa mudança, então ele também é o mesmo. Beleza? Bom, então aí, ó, o que muda então, gente, é o seguinte, se esse cara aqui, ele leva um soco, por isso todo boxeador quando leva soco vai para trás, né? Porque pode até pegar, mas o tempo é grande e a força pequena. Agora, se ele vai para frente e leva um soco, o tempo de parada é muito curto e a força é grande. Tá? Agora, o impulso é o mesmo. Os dois impulsos pararam o braço do outro boxeador. Ok? E uma aplicação, né, disso que nós estamos falando são os airbags, aqui, ó, que fazem com que a cabeça da pessoa pare devagar. Tá? Então, a pessoa bate a cabeça aqui e vai parando devagar. Se ela batesse a cabeça em alguma coisa, não é só porque é dura, pode ser uma coisa mole, mas se ela bater uma coisa macia, mas ela parar rapidamente, isso pode causar um grande dano para a pessoa. Por isso que tem que ter o airbag aí para amortecer a batida, beleza? A própria, aqui, os para-choques dos carros, né, a lataria do carro vai amassando para aumentar esse tempo de colisão e fazer com que a força seja menor e não machucar as pessoas que estão dentro dos carros. Bom, vamos ver essa questão aqui. Ó. Joana dirige seu carro de 1000 kg a 20 metros por segundo. Mostre que para levar o carro dela até o repouso em 10 segundos, a rodovia deve exercer uma força de atrito de 2.000 newtons. Então, como é que a gente faz isso daí? Ó? Isso assim, ó.
a quantidade de movimento que ela está, inicial, é de a massa, que é 1000, vezes a velocidade, que é 20. Então, isso daqui dá 20.000 quilograma em metro por segundo. No final, a quantidade de movimento final dela vai ser 0, porque ela vai parar. Beleza? Então, aí eu tenho que impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o impulso, ele é a força resultante vezes o tempo. A quantidade de movimento aqui vai ser a final, que é 20.000, menos a inicial. Desculpa, aqui é o contrário, né? Opa. A final é 0 porque parou, menos a inicial, que é 20.000. Tá? O tempo, ele me deu aqui, ó, 10 segundos para parar. Então, eu acho a força resultante. A força resultante, vezes 10, vai ser menos 20.000. E aí, então, nós encontramos que a força resultante, ela vai ser menos 20.000 dividido por 10, né? Cancela um zero aqui, vai dar menos 2.000 newtons. Essa é a força para parar o carro da moça aí. Aí, mas será que essa força é a força resultante? É, porque o peso do carro é cancelado pela normal, e a força que está parando ela não está com o pé no acelerador acelerando para frente, então só tem a força de atrito. Então essa força de atrito é a força resultante. E é uma força média, tá? Porque ele pode ser maior no início, menor depois, é uma força média. Beleza? E é isso, ó, acabamos mais um capítulo. Vai dar tempo, hein, gente? Ufa, acho que vai dar tempo, hein? Vai dar tempo sim, aí, vamos lá. Vamos lá. Tá ótimo, segue firme aí. Vai na confiança. Ó, agora vamos para a energia. Agora são os 2 capítulos mais importantes para vocês, eu acho, né? Pelo menos para o curso de vocês aí, né? Depende da energia. Se for de maconha, para os alunos é mesmo. Para mim também. Vamos lá, ó. Energia, galera. Ó, já deixei aqui no ponto aqui um aplicativo para mostrar para vocês, tá? Prestem bem atenção que vocês vão entender uns conceitos bem legais de energia aí, tá bom? Mas eu vou passar batido, então vão anotando as dúvidas aí, tá? Veja, nós temos vários tipos de energia. Energia química, que pode ser chamada de potencial, por quê? Porque você come e armazena. Então, tudo que fica em gordura em você é uma energia química armazenada, beleza? A energia radiante, que é qualquer radiação eletromagnética. Então, pode ser chamada de energia eletromagnética, que pode ser infravermelho, raio-x, luz visível, ultravioleta, micro-ondas, tudo isso é energia eletromagnética ou radiante. Quando é luz visível, aí a gente pode chamar de energia luminosa. E quando vem do Sol, nós podemos chamar de energia solar. Tá? E tem outros tipos aí, né? A mecânica. Mecânica é um outro tipo de energia que a gente ouve falar bastante, né? Que vem do próprio... A palavra mecânica vem de movimento, né? Então pode ser energia cinética, que está relacionado literalmente com movimento. A gravitacional, que é também um tipo de energia potencial. Por quê? Porque se eu seguro essa caneta aqui, ó, eu estou armazenando energia potencial gravitacional. Se eu soltar, essa energia potencial gravitacional está se transformando em outro tipo de energia. Assim como a energia química que está armazenada em nós, em forma de gordura, pode se transformar em outras energias, como calor no nosso corpo. Tem também a potencial elástica, né? Por exemplo, ó, isso daqui está armazenado aqui, ó, potencial elástica, certo? Tem a energia sonora, tem energia potencial elétrica, pode ter energia elétrica mesmo dos próprios elétrons em movimento, né, tal. Tem energia térmica, tá? Só uma coisa importante de lembrar é o seguinte, o que é energia térmica? Todos os corpos têm as suas moléculas vibrando, mesmo que sejam sólidos, as moléculas vibram sem sair dali da posição de equilíbrio, tá? Quanto mais quente esse corpo tá, mais essas moléculas vibram. Então, se você está com febre, as moléculas da tua pele estão vibrando mais do que de costume. Beleza? Então, isso é energia térmica.
E essa energia térmica pode se propagar para o lado, pode aquecer o ar, tal. O nosso corpo aquece o ar. E essa propagação desse movimento das moléculas, com as moléculas do ar, tal, é o que a gente chama de calor. Essa difusão de movimento aí, né, térmico das moléculas. E a gente pode ter também, além de outras, né, a energia nuclear. A energia nuclear, gente, é a que vem do núcleo do átomo, por exemplo, o urânio e o plutônio. Então o pessoal pega o urânio, enriquece ele, aí joga um nêutron bombardeando esse núcleo se parte, e quando ele se parte, além de ele sair com uma velocidade muito grande, e liberar nêutron, ele libera também radiação gama, radiação X, radiação gama, e as partículas com altas velocidades. Isso daí tudo é energia. Então essa energia pode ser aproveitada, né, para uma usina nuclear ou também para uma bomba atômica. Bom, agora eu vou mostrar para vocês esse aplicativo, porque, gente, é importante para vocês entenderem todas as transformações aí, tá? Vamos lá. É aqui, ó. Então, veja só. Aqui os símbolos de energia, ó. Tá mostrando que a água, ela tem já dentro dela energia térmica, porque todo o corpo tem uma energia térmica, certo? Muito bem. Na temperatura, né? A energia vai depender da temperatura. Agora, se eu abrir a torneira aqui, ó, olha só, tem a energia aqui verdinha, que é a cinza, é a mecânica de movimento. Tá girando essa roda aqui, então ela também tem energia de movimento. Ela transforma isso daqui em energia elétrica, que é azulzinho, energia elétrica. Essa energia elétrica é transferida para essa resistência aqui embaixo. Por exemplo, uma resistência de chuveiro, um aquecedor, alguma coisa assim. Essa energia térmica passa para a água e a água manda essa energia térmica para o ar. Tem também um pouco de energia mecânica aqui, né, que não está demonstrada aí, tá bom? Eu posso por isso daqui, gente, é o esquema de uma energia termoelétrica, uma energia hidrelétrica, tá? Agora, se eu puser aqui, ó, esse cara aqui, ó, a chaleira, e meter fogo aqui embaixo, a energia térmica aquece a água sai um jato de vapor bem forte, e aí você então tem energia tanto térmica quanto mecânica, que vai girar a roda, que vai gerar energia elétrica, que vai tal. Vamos pôr aqui um outro dispositivo aqui, ó. A energia elétrica aquece o filamento da lâmpada, uma lâmpada incandescente, e essa lâmpada agora começa a emitir luz e calor. É uma lâmpada pouco eficiente. Poderia ser também um ventilador. A energia elétrica aqui tem um outro dínamo, né? Uma bobina aqui, que faz, então, isso aqui faz as hélices girarem, que é energia mecânica. Beleza? Eu posso ter também, gente, aqui, ó, no lugar aqui, eu posso colocar aqui uma mocinha que está cheia de energia química, que é verdinha, é energia química, tá? Se ela, então, começar a gastar essa energia química, transformar em energia mecânica, então isso daqui também pode gerar energia elétrica e assim por diante. Só que ela também perde calor, ó. E aí eu tenho que alimentar ela, porque senão ela vai parar. Então, dou energia química para ela, ela produz energia mecânica e o processo continua. Beleza? Bom, para finalizar, então, eu queria mostrar agora para vocês, ó, essa situação aqui. Ó. Se eu puser o Sol, que é a nossa fonte de energia, a nossa maior fonte de energia é o Sol, né? Então, veja, isso daqui, esse gerador não tem proveito nenhum, mas se eu puser aqui, ó, esse gerador, que é uma célula fotovoltaica, que tem, vocês já devem ter reparado na Washington Luiz, nos telefones, não tem fiação aquilo ali, tá? A energia elétrica vem dessas plaquinhas que estão ali em cima. Então, a energia solar é transformada em energia elétrica e o resto da história você já conhece. Beleza, gente? Muito bem. Muito legal, Renato. Gostei pra Legal, caramba né? isso aí. Dá para exemplificar os tipos de energia e os tipos de transformação de energia que tem. Bom, tem tudo, vou deixar tudo lá para vocês, os links, vocês podem estudar depois, tá? Legal demais esse treco. Legal. Vamos lá então, gente. Trabalho. O que trabalho tem a ver com energia? Tudo, porque a gente só consegue realizar um trabalho se a gente tiver energia armazenada dentro da gente. Mas precisa haver uma definição bem precisa para trabalho, fisicamente falando.
Então a gente vai usar, né, a linguagem matemática. Então veja, o trabalho, quanto maior a distância, ó, que eu levanto aqui esse saco de areia aqui, ó, quem tem placa solar em casa não precisa esquentar a cabeça com conta de luz, é verdade, mas o investimento é um pouco alto, né, Felipe? Então demora um tempo para você obter o retorno do investimento, né? Mas é um negócio que já está aumentando bastante no Brasil, né? O próprio governo já tem... inclusive, estão querendo retomar a Angra 3, né? A usina nuclear Angra 3, porque ficou parada aí durante décadas aí, eles estão querendo finalizar. Então, outras formas de energia, porque por exemplo, nós estamos numa crise hídrica, né? Então, se diminui muito a chuva, diminui o volume de água, né? E aí diminui também a energia que nós temos elétrica, que é, na sua maioria, de hidrelétrica, né? Bom, mas enfim, ó, a altura aqui, o trabalho, gente, vai depender da altura. Quanto maior a altura que eu tiver, maior vai ser o trabalho realizado. É intuitivo, certo? Porém, quanto maior a força que eu faço aqui, porque aqui tem 2 sacos de cimento, aqui eu tenho um só. Quanto maior a força que eu faço, ou quanto maior o peso, né? Aqui, ó, quanto maior a força que eu faço, também maior o trabalho. Então veja que trabalho, ele depende intuitivamente de 2 coisas. Da distância que eu faço a força e do próprio valor da força que eu faço. Bom? Então tá aqui, ó. O trabalho que a gente dá essa letra tal, essa letra grega aqui, ó, depende da força e depende da distância percorrida. Então a força é Newton, a distância é metros, isso sim é batizado de Joule, em homenagem ao cara lá que fez bastante experimentos aí, né, nessa área aí de calor e tudo mais. Bom? Bom, sempre que a energia estiver sendo transformada, é porque algum trabalho está sendo realizado. Ou vice-versa. Sempre que você realiza um trabalho, você está transformando algum tipo de energia em outro tipo de energia. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Como que você mede uma energia? Você não mede energia, você mede a transformação de alguma energia através do trabalho. Tá? Portanto, trabalho e energia, gente, precisam ter a mesma unidade de medida, que é Joule. Tanto trabalho quanto energia é Joule. Você pegar uma barrinha de chocolate, se olhar atrás dela, tem lá tantos quilocalorias ou tantos quilojoules. É energia, tá? Bom, beleza. Agora imagina que você tem uma força puxando esse bloco assim, ó. Aí você fala assim, e agora, Renato, como é que fica o trabalho aí, né? Eu pego essa força aqui, ó, e multiplico pela distância x aí para achar o trabalho? Não, você não pode pegar essa força desse jeito, porque nós podemos decompor essa força em 2 partes. Nós podemos decompor a componente paralela ao movimento, ao deslocamento do bloco, que vai estar aqui depois do tempo, e essa outra componente que é perpendicular à direção ao deslocamento, tá certo? Veja que essa daqui que é perpendicular, o deslocamento está aqui. Essa força, essa componente, bom, agora essas 2 componentes, gente, elas vão substituir essa força. A força não existe mais. Ela está sendo representada pelas suas componentes agora, tá? Então, essa força perpendicular, ela não está nem puxando o bloco para trás e nem puxando o bloco para frente, porque ela é perpendicular. Então, ela não contribui para o trabalho. Ela poderia puxar ele para cima, mas como ele não está indo para cima, ela não realiza trabalho. Então, esse cara aqui, qualquer força perpendicular não realiza trabalho, essa sim é que vai realizar trabalho, tá? Então, ó, trabalho diferente de zero para paralela e trabalho igual a zero para a componente perpendicular. Olha lá, então só essa realiza trabalho, só que essa daqui, ó, eu não sei se vocês já viram decomposição vetorial, dá para mostrar que essa força aqui, ó, né, se você pegar um triângulo retângulo aqui, dá para mostrar que ela é essa hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo. Então tá aqui, ó, a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Então a fórmula geral para o trabalho é força vezes distância vezes o cosseno do ângulo entre eles. Bom, se você tiver a força só na direção do deslocamento do corpo, você não precisa se preocupar com cosseno de θ, nada, esquece isso daí. Se a força está puxando e o bloco está indo para frente, é um trabalho positivo. Se o bloco está indo para cá e você está puxando no sentido contrário, é o trabalho negativo. Só muda o sinal, a única coisa. Agora, se estiver fazendo um ângulo, como nesse exemplo aí sim você vai ter que usar o cosseno de θ. Eu vou mostrar aqui então, ó,
O deslocamento aqui foi 500 metros, é a distância x. A força aplicada aqui, ó, a força aplicada aqui vale 2.000 newtons, e ele quer saber o trabalho realizado pelo cabo que puxa isso daí, tá? Então, o trabalho, então, desse cabo vai ser a força vezes a distância vezes o cosseno de θ, e ele já dá o cosseno de θ aqui. Ele fala aqui, ó, que um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Então, esse ângulo aqui, ó, é 30 graus. Tá? Então, ele te dá aqui, ó, cosseno de 30 é 0,87. Então, isso daqui vai ser a força, que é 2.000 newtons, vezes a distância, que é 500, vezes o cosseno. Ele nem deu o ângulo, ele poderia ter dado o ângulo para você calcular o cosseno. Não, ele já te deu o cosseno direto. Então, é só pegar esse cara aqui, ó, e jogar aqui. Vai ficar 0,87, tá? E isso daí vai nos dar, então, uma força aí, né, que a gente calcula aí, não sei, isso aí é raiz de 3 sobre 2, na verdade. Esse cara aqui vai dar 2 vezes 5, 10, com mais 3 zeros aqui, 1, 2, 3, 1, 2. Vai dar tudo isso daqui com mais 0,87, então isso daqui vai diminuir 1, vai ser 870000. Veja aí, Santinho, se eu errei na conta aí. Acho que é isso. Eu acho que tá certo. 870 mil Newton metro, ou, não é Newton não, hein? Newton é se fosse força, né? Não é força, tá? Então é Joule. Todo trabalho no sistema internacional é medido em Joule, assim como qualquer energia, tá bom? Ai, meu Deus, acho que não vai dar tempo, Santinho. Não, vai, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso daqui é muito importante para vocês, tá? Que é a questão da máquina simples. É um dos conceitos mais cobrados ali nas apostilas da ANAC e tal. Então veja, ó, isso daqui é uma máquina simples, é uma alavanca, tá? Veja que uma menina puxando aqui, uma moça pode trocar se ela souber colocar o macaco direitinho lá, macaco mecânico, ela pode trocar a roda do carro. Então veja que ela faz aqui uma distância ela faz um movimento aqui de alavanca relativamente grande, de 25 centímetros, e o carro, para cada alavancada que ela dá, o carro sobe 2,5 centímetros. Tá? A verdade é até menos que isso. 2,5 milímetros ele sobe. 0,25 centímetros. Tá? Isso é uma máquina simples, uma alavanca. Tá bom? Então veja que com isso ela consegue fazer uma força pequena e ele faz uma força grande. O macaco faz uma força grande para levantar o carro. Tá? Por que isso é possível? Porque esse lado aqui, ó, é grande e esse lado aqui é pequenininho. Tá bom? Muito bem. Então vamos ver. Ó. Isso tem a ver com trabalho. Nós não saímos do assunto ainda. Veja que ela faz aqui uma distância grande e uma força pequena. O macaco faz uma distância pequena e uma força grande. Se eu multiplicar os dois, ó, os dois aqui e os dois aqui. Se eu multiplico, eu tenho que o trabalho da entrada da mão da menina é igual ao trabalho da saída, que é o macaco que faz. Ou seja, eu não multiplico energia, eu multiplico força, mas eu tenho que perder alguma coisa em compensação. Eu faço menos força, mas eu tenho que fazer uma distância maior. O macaco faz uma força enorme por uma distância menor. É muito legal isso daqui, né? Máquina simples, gangorra, alavanca. Gangorra, né? A gente vai ver que isso daí é como se fosse uma gangorra. Então, o princípio da máquina simples é o trabalho de entrada é igual ao trabalho de saída, porque a energia se conserva, não posso perder, né? Então, a força vezes a distância de entrada, a força vezes a distância de saída. Eu posso multiplicar força, mas eu não consigo multiplicar trabalho nem energia, tá? Porque a energia se conserva. Muito bem, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, uma polia fixa, essa polia é fixa, o que ela faz? Aqui ele diz o seguinte, ele permite aplicar força grande, ele consegue... eu acho que eu tirei o slide que falava lá, mas tudo bem. O que essa alavanca fixa faz, gente? Ela apenas muda a direção da força. Ela não multiplica a força.
Quando você tem uma polia fixa, ela apenas muda a direção. Então, se esse cara aqui ele pesa, por exemplo, 100 newtons, 10 quilogramas, aqui é 100 newtons, está puxando ele para cima, e a força que você faz aqui também é de 100 newtons. Qual que é a vantagem, então? A única vantagem é que você muda a direção, é mais fácil se pendurar do que puxar de baixo para cima, tá certo? Agora, se eu tiver aqui essa polia móvel, veja que agora esses 100 newtons, ele está sendo puxado dos dois lados. Um lado pela menina e outro lado pelo teto. Então a menina consegue agora puxar com 50 newtons e o teto faz os outros 50 newtons de força. Então agora sim você multiplicou força. Tá bom? Você faz uma força menor para uma saída maior, que é de 100 newtons. Isso tem a ver com a vantagem mecânica, né? Que vocês já devem ter ouvido falar da vantagem mecânica. Qual que seria a vantagem mecânica aí? Uma vantagem mecânica de 2, porque 100 é o dobro de 50. Se eu tiver agora, ó, aqui eu tenho uma móvel e uma fixa. Então a minha vantagem não aumentou. A fixa só vai mudar a direção. Então veja que aqui é muito desconfortável você puxar de baixo para cima. Então você põe mais uma fixa aqui e aí você puxa de cima para baixo, mas a vantagem continua sendo o peso sobre 2. Né? Então a vantagem mecânica continua sendo 2. Agora se eu puser duas móveis, ó, uma móvel aqui e outra móvel aqui. Essa primeira divide a força por 2, 50, 50. Essa segunda, agora aqui, essa corda está numa tensão de 50 newtons. Então aqui ela vai ser dividida por 25 e 25. Então dividiu por 2 de novo. E essa fixa só muda a direção. Então eu faço 25. Então olha só, o peso está dividido, a força que eu faço é o peso dividido por 4. Então eu tenho uma vantagem mecânica de 4. Se eu juntar mais uma polia móvel, esse peso sobre 4 vai ficar dividido por 2. Não vai dar 6, hein? 4 dividido, P sobre 4 dividido por 2 vai diminuir para 8, vai ficar dividido por 8. O 4 fica multiplicado por 2. Então a vantagem mecânica passa a ser, nesse caso, 8. Tá bom, gente? E assim por diante. Bom, então olha só um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma mulher, usa uma rodana aí para puxar uma caixa de 100 newtons de peso. E ela puxa essa corda com uma força de 25 newtons. Então veja, ó, podemos falar da vantagem mecânica aqui, né? Que é já 4, já dá para perceber que é 4. Para cada 1 metro de corda que a moça puxa, quanto que a caixa vai subir? Tem que haver uma compensação. Se ela faz menos força, ela tem que puxar com mais distância. Se ela puxou 1 metro, a caixa vai subir menos. Vai subir apenas 1/4 de 1 metro, que é 25 centímetros. Então, olha lá, o trabalho da entrada é o trabalho da saída, tá? Então, a força da entrada é a força da moça, 25 vezes a distância que ela faz, que é 1 metro ou 100 centímetros. A força de saída, que é a força que está puxando o objeto para cima, vai ser 100 newtons, então a distância que ele vai andar vai ser de 25 centímetros. Beleza? Uau! Vamos lá. Agora, o que a potência tem a ver com tudo isso que nós estamos falando? Nós até agora estávamos falando de trabalho, e trabalho tem a ver com energia. O que a potência tem a ver com isso? Gente, o trabalho, ele não fala para você o quão rápido você realiza um trabalho. O quão rápido você realizou esse trabalho, o quão rápido você gastou essa energia. A fórmula do trabalho não te diz isso. O trabalho só te fala o seguinte, ó, é força vezes distância. Agora, se você demorou 1 hora para arrastar aquilo ali, se você arrastou aos poucos, arrastou em 1 segundo, você não sabe. Quem que vai te dar essa informação? A potência. Então, a potência, ela te diz o quão rápido o trabalho é realizado. Lembra da aceleração? Ó, ΔV sobre ΔT? O quão rápido a velocidade mudava era a aceleração. A potência é análoga. O quão rápido o trabalho é realizado. O quão rápido você vai realizando o trabalho. Tá bom? Então, potência média. Beleza. Então, olha lá. Ó. Como é trabalho sobre tempo? É joule sobre segundo. E joule sobre segundo, gente, é batizado de watt ou watt, em homenagem a James Watt, criador da máquina a vapor. Então você pode usar essa unidade de medida, 1 watt, assim por extenso, ou 1 W maiúsculo.
tá? 1 kW, ou assim, que é 1000 watts, né? 1 megawatts, assim ou assim, que é 1 milhão de watts. Cavalo a vapor, também é uma unidade, tá? Que é nacional, que vale 735 watts. E o horsepower, do inglês, que é um pouquinho diferente, 746 watts. Beleza. Vamos resolver esse exercício para exemplificar? Um operário de 70 kg sobe uma escada vertical de 10 metros de altura em 20 segundos. Então, o cara subiu uma escada vertical, ele tem uma massa de 70 kg, 10 metros de altura, e demorou 20 segundos. Qual é o trabalho e qual é a potência? O trabalho vocês já sabem. O trabalho é a força vezes a distância. A força vai ser o próprio peso dele. Ele vai ter que lutar contra o peso dele, certo? Então ele tem que fazer uma força igual a do peso dele. Um pouquinho maior no início só, mas depois, para subir com velocidade constante, é igual. Então o peso dele não é 70, hein? Olha lá, cuidado. O peso dele é 700 newton. Então, 700 vezes a distância, que é 10 metros, isso daqui dá 7.000 joules. E a potência? A potência, que é o trabalho sobre o tempo, vai ser 7.000 dividido por 20, e isso dá 700 por 2, que é 350 watts. Beleza? Uau! Vamos lá. Dá para ir mais um pouquinho aí, Luciano? Ô, Santinho? Manda bala, mais um pouquinho vai. Tá. Vamos lá, então. Que eu queria mostrar mais um aplicativo para vocês antes de terminar. Não vão embora, hein? Fica aí que tem mais um aplicativo daquele tipo lá, legalzinho lá para mostrar para vocês, tá? Ó. Eu falei para vocês que o trabalho depende, né, da altura que eu levanto o negócio e da força que eu faço. Então, ó, o trabalho para levantar esse saco de cimento, ele vai ser o peso vezes a altura. Gente, todo o trabalho que eu faço para erguer esse negócio ficou armazenado em energia potencial gravitacional. Portanto, a energia potencial gravitacional, ela é definida dessa forma, o trabalho para levantar algum objeto. Olha aqui, o peso vezes a altura. Mas o peso, vocês sabem que é mg. Então, a energia gravitacional é mgh. Beleza? Não esqueça, ó, depende da massa. Quanto maior a massa, mais energia armazenada. Depende da aceleração da gravidade, né? Porque se eu estiver no espaço sem gravidade, ele não vai cair, não tem energia armazenada. E depende da altura, porque quanto maior a altura, maior a energia. Beleza. Então, ó, eu poderia calcular aqui para vocês a energia potencial gravitacional de 8 milhões de quilogramas de água que caem a 50 metros de altura. Bastaria eu fazer, então, energia potencial gravitacional, mgh, que vai ser a massa 8 milhões de quilogramas. Então, 8 vezes 10, a sexta é 8 milhões, tá? De quilogramas, vezes 50, né? Que é 5 vezes 10, vezes essa já é a altura, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Eu inverti ali, né? Deixa eu fazer aqui o contrário. Vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes 50. Vamos fazer assim. Beleza. Então, se eu fizer essas continhas aí, 8 vezes 5 é 40, né? 40 e 2 zeros com esse daqui, fica 10 a oitava. Dá tudo isso daí, ó, tá? 40 vezes 10 a oitava, ou 4 vezes 10 a nona, que é 4 bilhões de joules. Tá bom? 4 bilhões de joules. Bom, e a energia cinética? Aí depois da energia cinética eu consigo, então, eu acho que talvez mostrar já o aplicativo para vocês, tá bom? Só um minutinho, gente, deixa eu... Só um minutinho, por favor. É isso aí, pessoal. Ah lá, voltou. Aí, ele voltou. Home office. Gente, então vamos lá. A energia cinética é a energia de movimento. Galera, se não tem movimento, não tem energia cinética. Se está parado, a energia cinética é zero. Beleza? Não esqueçam disso. Tem que ter o quadrado aqui
Por que disso não dá para mostrar agora para vocês? E tem que ter o fatorzinho meio aqui embaixo, tá bom? Então essa é a energia cinética. Qualquer energia é medida em joules, dá para provar isso daí, que todas as energias são medidas em joules. Beleza? Bom, como é que eu calculo então? Vamos pular isso daqui, não é importante. Aí, eu quero chegar agora no aplicativo e a gente encerra isso daí, tá? Com o aplicativo. Vai faltar um pouquinho, vai faltar, na verdade, o Santinho, vai faltar um capítulo, que é o de A gente vai, semana que vem a gente movimento retoma. circular. É, beleza. Semana que vem retoma daí, Renato. Pode ficar Aí, tranquilo. achei que fosse dar, mas não deu. Não, Vamos ver o tudo outro bem. aplicativo agora. Ó. Esse daqui, presta atenção, galera. Ó, aqui está o velocímetro, tá? Eu vou pausar já aqui, ó. Vou colocar esse carinha aqui, ó. Uma altura de 5 metros aqui, tá? Veja que quando eu vou levantando ele, olha a energia dele aumentando aqui, ó. A energia dele vai aumentando. Potencial. Que potencial que é essa? Potencial gravitacional, tá? Quanto mais eu elevo ele, mais energia potencial gravitacional ele tem. E essa é toda a energia que ele tem, é a total. Ele não tem outra energia, só tem essa. Mas quando eu solto, olha o que acontece, ó. A velocidade dele aumenta, é óbvio, né? Aqui embaixo a velocidade é máxima, como todo mundo sabe, é intuitivo isso. Mas olha só, começa a aparecer aqui no gráfico uma outra energia, que é a energia cinética, que corresponde à energia de movimento. Então veja que a potencial gravitacional diminui, mas a cinética aumenta. E a soma das duas continua dando o que eu tinha no início, que é a energia total. Tanto é que se eu parar em qualquer ponto aqui, por exemplo, se eu parar aqui, ó, se eu puser essa barra verde em cima dessa barra azul, dá o total que eu tenho aqui. Ou seja, essa energia total que está ali é o que a gente chama de... Dá para brincar bastante com esse aplicativo aqui, é muito legal, viu? Porque agora não tem como, né? Essa energia total é o que a gente chama de energia mecânica. E aí realmente eu finalizo aqui a aula, tá? A energia mecânica, ela é a energia potencial com a energia cinética. Se esse cara aumenta, esse daqui diminui. E esse daqui fica constante. Tá? Mas isso somente se não tiver atrito. Porque se tiver atrito, o que vai acontecer? Aos poucos, o skatista vai parando o movimento, vai diminuindo tanto a potencial gravitacional quanto a cinética e está indo para onde? Está gerando energia térmica. A rodinha do skate está esquentando, a rampa está esquentando e a energia dele está se perdendo em energia térmica, energia sonora também, né? Então, mostrar aqui para vocês o aplicativo para a gente terminar com a energia térmica. Vamos colocar a energia térmica agora aqui, atrito. Ó. Se eu colocar atrito, olha lá, presta atenção agora aqui, ó, térmica, tá? Vai aparecer esse carinha aqui, ó. Olha lá, ó. Cinética aparece, mas o atrito também, ó, a térmica. E você vê que ela aumenta mais quanto maior a velocidade. Por quê? Quanto maior a velocidade, maior o calor gerado. Tá? Mas veja que a soma das três agora, dessas três, tem que dar o que eu tinha no início. Porque a energia não pode ser nem criada nem destruída. Então, se ele parar, eu vou agora tirar da câmera lenta, ó. Se ele parar, depois que ele parar, o que vai acontecer? Toda a energia que ele tinha, que no início era só potencial gravitacional, se transformou em energia térmica. Então tá aqui, ó. Toda a energia que ele tem agora é térmica, mas o total que eu tinha antes continua agora depois. Tá bom, gente? Então, na semana que vem, então, a gente vai continuar, porque eu sei que vocês devem estar detonados aí, né? Só uma figurinha aqui para mostrar para vocês. Olha que legal essa figura aqui de uma câmera de infravermelho. O cara está com uma energia cinética de bicicleta, ele freia seco, derrapa e toda a energia cinética dele foi para onde? Energia de calor. Olha o chão lá como esquentou e olha o pneu onde brecou como esquentou. Legal, né? Muito legal isso daí. Então, na semana que vem eu faço um exercício para terminar isso daí, e aí faltou um capítulozinho só, e na semana que vem eu vou ter que ser bem mais rápido para finalizar, tá bom? Gente, então, obrigado aí pela atenção, tá? Tudo de bom para vocês aí, até semana que vem, se Deus quiser. Santinho, a palavra está com você, boa noite, a gente se Valeu, fala aí. Renato. Obrigadão, Tchau, cara. tchau. Gente, uma boa semana para vocês. Então, vou dispensar vocês, que a gente está já um pouquinho avançado. Semana que vem tem mais física aí.
E aí depois a gente volta com a super matemática, beleza? Obrigado, Renato. Beijo do gordo, pessoal. Bom fim de semana, bom feriado para você. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Fui!